O vídeo de hoje é importantíssimo, eu vou falar sobre o ciclo de alta e o que ninguém está falando sobre o risco desse ciclo. Então fica aqui comigo, já deixa o seu like e vamos começar porque eu não gosto de enrolação. Nesse vídeo, basicamente, eu vou falar sobre 3 assuntos. E eu preciso que você preste atenção e tente entender o que funciona e o que você tem que fazer em cada uma desses 3 itens aqui que eu vou explicar. O primeiro deles é o FOMO. O que seria o FOMO? É o medo de ficar de fora, ou seja, você está vendo todo mundo comprando Bitcoin, todo mundo ganhando dinheiro em cripto, todo mundo falando que isso é o negócio do futuro, que está investindo para longo prazo, sem fazer ideia do que está fazendo, apenas está aproveitando a onda do mercado e você quer aproveitar também a onda do mercado, você vai começar a investir, vai chegar um momento que tudo vai começar a cair e você vai perder dinheiro e vai perder muito dinheiro. Então esse vídeo ele é para a gente tentar pelo menos resguardar o dinheiro. Então a gente vai surfar a onda, a gente vai ganhar dinheiro, mas a gente vai tentar sair antes que todo mundo, antes que a maioria, pelo menos, para a gente colocar o lucro no bolso, porque não existe longo prazo nas criptos, você precisa entender isso. Existe projetos, existe como você comprar um bom projeto, mas longo prazo como investimento ainda não existe. É um mercado de alto risco. Rafa, daí eu sei que vai aparecer gente que falando, mas eu ganhei 1000%, não sei quem ganhou 5000%, e eu comprei, deu 2 semanas depois eu tinha 300% a mais. Ok, daqui a pouco você vai ter menos 80, menos 90, você vai suportar isso? É isso que eu preciso que você entenda. O segundo item dessa lista aqui que você tem que prestar muita atenção é o que eu falo bastante na Startgrana, que é a profecia autorrealizável, Self-Fulfilling Prophecy. O que isso quer dizer? E aí, quando eu falar sobre o halving, você talvez entenda muito bem como que isso funciona. No mercado, nos investimentos, é senso comum que algumas coisas vão acontecer. Por exemplo, próximo de uma eleição, algum movimento vai acontecer, alguma volatilidade vai acontecer. Em fim de ano, alguma volatilidade acontece. Então a gente tem algumas datas, alguns movimentos previstos dentro do mercado financeiro, dentro dos investimentos, que há uma previsibilidade que isso vai ocorrer. E como todas as pessoas elas têm a crença, o senso comum leva a crer que aquilo vai acontecer, mesmo que talvez nesse ano, talvez da próxima vez não iria acontecer, ele acaba acontecendo porque existe essa profecia que vai acontecer e as pessoas encaminham até esse acontecimento. Por exemplo, é senso comum do mercado que tal ação vai cair depois que apresentar o balanço. E aí apresentou o balanço, mesmo que o balanço venha positivo, ela vai cair. Por quê? Porque o mercado já esperava isso. Não sei se isso surge de uma lenda, surge de uma crença, alguém manipula esse sentimento, mas é um sentimento que toma conta geral do mercado. E a gente tem exatamente isso dentro do halving. Eu vou explicar daqui a pouco o que seria isso. E o terceiro item que a gente tem aqui é a teoria da antecipação. O que seria a teoria da antecipação? Essa teoria eu criei dentro da Startgrana, eu ensino lá nas aulas. Se você quiser conhecer mais sobre a Startgrana, clica no link que está na descrição. A teoria da antecipação nada mais é do que a gente antecipar o que as pessoas já vão antecipar. Eu acabei de comentar aqui sobre a eleição e é um bom exemplo. Então todo mundo sabe que de acordo com uma eleição que vai ocorrer, dependendo do resultado, vai acontecer tal movimento na bolsa de valores. O que as pessoas fazem? Os grandes fundos, né? O investidor comum muitas vezes acaba não se ligando nisso, ele espera o fato acontecer para tomar uma posição. Os grandes investidores, os grandes fundos, eles tomam uma posição antes, então eles fazem o movimento 1 mês antes, 2 meses antes, dependendo da situação, a gente tem um período antes que isso acontece. Qual que seria a teoria da antecipação? É a gente fazer isso antes do que o mercado vai fazer. É difícil prever isso? Com certeza é. Mas nesse caso, ele é um movimento que ele vai acontecer. A gente já imagina que ele vai acontecer. Se a gente imagina que vai acontecer, a gente fica preparado. É mais ou menos como se fosse assim, todo mundo deixa para comprar o presente de Natal
na última semana, então você vai chegar no shopping e vai estar super cheio. O cara que ele antecipa, ele vai comprar na primeira semana de dezembro, então isso seria uma antecipação. Dentro da teoria da antecipação, nós faríamos a compra no mês de novembro, antes daquela pessoa que já está antecipando no mercado. Então a gente consegue chegar antes do que os outros, ou fazer um movimento antes que os outros. Lógico que a gente vai ter um período de crescimento, que a gente vai acabar perdendo ali, vamos deixar de ganhar, na verdade não vamos perder, né? Vamos deixar de ganhar um determinado lucro, mas pelo menos a gente tem uma garantia mais sólida do que a gente não vai perder, e eu vou mostrar agora por que eu estou falando sobre isso. Se você começou a investir em cripto e não faz ideia do que seja isso aqui, ó, o halving, você precisa pelo menos se atentar a essas datas aqui, ó. 1000 dias antes do halving vai ser dia 20/7 de 2025 e 800 dias antes do halving vai ser 5 de fevereiro de 2026. Isso aqui é o mais importante que você precisa saber. O halving é a divisão de mineração do Bitcoin. Cada bloco, quando ele é minerado, ele gera uma quantidade de Bitcoin. Ele foi concebido para cada 4 anos haver uma divisão. Então, no começo fazia 128, depois dividiu para 64, depois 32. E assim vai indo até praticamente zerar. Já tem um estudo, inclusive eu postei dentro da comunidade Semente, que o resultado prático dessa divisão do halving, da mineração, é praticamente nulo. Então a gente já está numa posição de Bitcoin, né? São 21 milhões, a gente já tem aí 19 milhões minerados, e o fim dele vai ser, se não me engano, em 2154. Então, a partir de agora, a quantidade de Bitcoin minerada é muito pouca. Essa divisão ela não gera um resultado grande de valor dentro do Bitcoin. Só que a gente ainda tem esse resultado emocional. As pessoas são muito apegadas ao halving. Então ele aconteceu durante 4 vezes, é muito provável que ele aconteça essa 5ª vez, e talvez a 6ª, talvez a 7ª. Ele vai deixar de fazer cada vez mais sentido. Mas lembra que eu falei aqui sobre a profecia autorrealizável? Provavelmente nesse ciclo, por ele ter acontecido exatamente as mesmas coisas que aconteceram nos outros ciclos até esse momento, é muito provável que esses 800 dias antes do halving aconteça. E o que isso quer dizer? Eu vou mostrar no gráfico para ficar um pouco mais claro. Eu fiz a marcação aqui no gráfico para a gente tentar entender o que ele pode acontecer. Então nós temos aqui o preço atual do Bitcoin, está em 95.452. Eu coloquei essa primeira barra amarela nos 1000 dias do halving, que é dia 20/7 de 2025, ficou mais ou menos aqui dia 21 de julho de 2025, e eu coloquei a segunda barra nos 800 dias. Esse 800 dias aqui, dia 5 de fevereiro, mais ou menos, é a data do topo do Bitcoin. Depois disso, o Bitcoin ele costuma a ter quedas de 60% a 70%. Eu fiz uma simulação aqui colocando mais ou menos um suporte que a gente teria aqui na casa dos 48 mil dólares. Então, independente do valor que o Bitcoin venha subir, eu coloquei como topo aqui 147, que é um dos topos que eu acredito, mas pode ser que venha aqui a 188, mais ou menos nessa região aqui em cima, ele costuma cair 60%. 70%. Qual que é o grande X da questão? Se o mercado ele sabe que mais ou menos nessa data vai cair, o que ele faz? Ele antecipa pelo menos uns 2 meses. Foi o que aconteceu no ciclo passado. Era para acontecer em janeiro, a queda começou a ocorrer em novembro. Então, se nós pegarmos 2 meses antes, a gente está falando de 5 de dezembro. Mais ou menos aqui onde eu estou com o mouse. Aqui, ó, mais ou menos nessa data. Então aqui 1000 dias a gente tem possivelmente um topo, depois ele cai um pouco e ele renova e faz a máxima. Foi o movimento que aconteceu no ciclo passado. Ele fez um topo, ele caiu e ele renovou e fez a máxima, e aí depois ele despencou.
até os 15 mil dólares. Se nós vamos ter esse movimento, se nós já tivemos um histórico e há uma ideia de que esse movimento venha a ocorrer de novo, nós precisamos antecipar esse movimento. Então, nós não vamos deixar para o dia 5 de dezembro para começar a realizar nosso lucro. Nós vamos realizar 5 de novembro, que seria mais ou menos aqui nessa região que eu estou com o mouse. Porém, vocês viram que aqui a gente tem esse topo e depois ele possivelmente vem uma queda. Então, essa região aqui dos 1000 dias, ou seja, dia 20 de julho de 2025, seria o momento ideal, caso faça parte dentro do nosso planejamento, dentro do seu planejamento, já fazer praticamente toda a tua retirada de lucro. Eu sei que é difícil, eu sei que vai chegar um momento que você vai estar com 300% de ganho, 500, 1000% de ganho, e vai olhar para isso aqui e vai falar, não, não vou fazer isso. Só que lembre-se que se o Bitcoin cair 70%, a sua cripto que você tem provavelmente vai cair 98%, 95%, 96%. O que vai acontecer aqui? A gente vai ficar com uma ancoragem de preço mental. Você vai falar assim, eu tinha investido 10 mil e eu cheguei no topo do meu investimento 50 mil. Quando começar uma queda pequena aqui, você vai tentar recuperar o valor que você tinha. Então, sua carteira estava com lucro, estava em 50 mil e caiu para 40. Você vai ficar, não, quando voltar a 50, eu realizo o lucro. Pode ser que volte para cá e pode ser que não volte. Aí acontece duas coisas. Se não voltar, você vai ficar sempre esperando esse retorno no 50. Quando voltar para 30 mil reais a tua carteira, você vai ficar voltando no 40. Né, esperando voltar no 40. Não, se chegar no 40, eu vou realizar. E aí ela vai cair para 20. Você vai falar, não, se voltar para 30, eu realizo. E aí ela vai continuar a cair. Caso ela venha fazer uma curva aqui e volte a subir, e aí a tua carteira de 50 vá para 60, você vai falar, não, agora ela vai dobrar e ela vai para 120 mil, ela vai para 180, agora eu vou ficar milionário, agora eu vou conseguir comprar o apartamento que eu sonho, o carro que eu sonho. E aí você vai acordar no dia seguinte e a tua carteira já vai ter caído 40%. Escute o que eu estou falando. Quando vier a queda, ou seja, daqui 9 meses, 12 meses, que é o que vai durar o ciclo de alta, não adianta a gente querer lutar contra o mercado, pode ser que a sua carteira venha a cair de 20 a 30 ou mais por cento em menos de 24 horas. Ou seja, você vai dormir com 40 mil, com 50 mil reais de lucro e vai acordar, vai ter 10 mil de lucro. Por isso, é importantíssimo que a gente fique atento para isso daqui. Provavelmente você vai passar por essas 3 fases. Então, a primeira delas vai ser o FOMO, o medo de ficar fora. Você quer comprar, você quer entrar e vai fazer igual todo mundo está fazendo. Depois vai acontecer a teoria autorrealizável. Isso aqui vai acontecer, então daqui 9 meses, daqui 12 meses o mercado vai começar a cair, as pessoas vão começar a realizar o lucro e você vai ter que utilizar isso aqui. Se você não utilizar a teoria da antecipação, você vai devolver tudo. O que você precisa fazer? Traça uma meta agora para quando tiver mais ou menos dentro desse topo, dentro das datas que eu falei, você já ter em mente que isso pode ocorrer e você falar, está bom para mim, está bom esse lucro e eu vou cair fora. Eu posso fazer 5 vezes a mais? Pode, mas pensa que você pode perder. Então é melhor você colocar no bolso, esse vídeo ele é um alerta para você colocar no bolso. Lembra? O mercado não vai durar a vida toda. Lá para frente, daqui 2 anos, daqui 3 anos, vai acontecer de novo, vai acontecer o halving, o mercado vai voltar a subir e aí você vai recomprando quando estiver lá embaixo. Agora não dá para você ficar comprando quando estiver em cima e vendendo quando estiver embaixo, que você vai perder muito dinheiro. E isso daqui eu tô falando, esse vídeo, para quem tá fazendo isso agora, comprando cripto agora ou já comprou. A gente está em dezembro de 2024. Agora chegar em outubro, novembro de 2025, você querer pesquisar, começou a pesquisar cripto, achou meu vídeo e foi comprar, aí provavelmente você vai perder dinheiro e vai perder muito, muito dinheiro. Ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo rápido, um vídeo tranquilo.
E eu preciso que você não esqueça dessa frase aqui. O ciclo de alta vai durar pouco. Não esqueça, o ciclo de alta vai durar pouco, vai durar alguns meses. Eu tô vendo muito comentário aí de gente falando que tá comprando para longo prazo, e aí eu pergunto, longo prazo para você é o quê? 6 meses? Ah, mas eu vou comprar e vou segurar. Mas por que? Se você tem a chance de colocar 1000% de lucro no bolso e depois recomprar 10 vezes mais, 20, 30 vezes mais a quantidade de cripto que você tinha, por que que você vai deixar de passar esse momento, que é a grande oportunidade da sua vida? E eu considero o próximo ciclo, não esse, o próximo ciclo, a maior oportunidade que vai existir no mercado cripto de todas. Esse vai ser o primeiro ciclo que a gente está vivendo com o Bitcoin, entre aspas, legalizado, né? É o primeiro que vai estar, que ele está dentro da bolsa americana, então ele já virou um ativo que tem uma certa segurança. No ciclo passado não existia isso, existia muito um questionamento se o Bitcoin iria sobreviver ou não iria. A gente já sabe que ele vai sobreviver, que o Bitcoin ele é soberano e ele vai se provar ao longo do tempo, ele vai existir ao longo do tempo, porém ele sempre vai ter essas oscilações. Então, na minha visão, Bitcoin se vende sim, Ethereum se vende, todas as outras criptos se vende. Falando de investimentos, porque a ideia do investimento é você realizar um bom lucro, coloca dinheiro no bolso e quando cai você tem mais dinheiro para comprar, e aí você vai fazendo isso. Exatamente é essa a estratégia da Start Grana. Se você quiser conhecer e saber mais como funciona, clica no QR Code ou no link que está na descrição. Muito obrigado por você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece de comentar o que você acha, se você está esperando, se cripto realmente é para longo prazo, se o que eu falei faz sentido ou não faz sentido, deixa aí teu comentário. E não esquece também de curtir esse vídeo. Valeu, até a próxima, fui!